Capítulo 18. E Josafá veio a ter riquezas e glória em abundância, mas ele formou uma aliança matrimonial com Acabe. Portanto, anos mais tarde desceu a Acabe, a Samaria, e Acabe passou a sacrificar ovelhas e gado vacum em abundância para ele e para o povo que estava com ele. E começou a engodá-lo a subir contra Ramote e Gileade. E Acabe, rei de Israel, prosseguiu, dizendo a Josafá, rei de Judá: Irás comigo a Ramote e Gileade? A isto lhe disse ele: Eu sou como tu, e meu povo é como o teu povo, e está contigo na guerra. No entanto, Josafá disse ao rei de Israel: Por favor, consulta primeiro de tudo a palavra de Jeová. Reuniu, pois, o rei de Israel os profetas, 400 homens, e disse-lhes: Devemos ir contra Ramote e Gileade em guerra, ou devo refrear-me? E eles começaram a dizer: Sobe, e o verdadeiro Deus a entregará na mão do rei. Josafá disse, porém: Não há aqui ainda um profeta de Jeová? Então consultemos por intermédio dele. Então disse o rei de Israel a Josafá: Ainda há um homem por meio de quem se pode consultar a Jeová, mas eu mesmo certamente o odeio, pois profetiza a meu respeito não o bem, senão o mal, todos os seus dias. É Micaías, filho de Imlá. Todavia, Josafá disse: Não diga ao rei uma coisa dessas. Por conseguinte, o rei chamou um oficial da corte e disse: Traze depressa Micaías, filho de Imlá. Ora, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de roupagem, e estavam sentados na eira à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas procediam como profetas diante deles. Então Zedequias, filho de Quenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim disse Jeová: Com estes marrarás os sírios até os exterminares. E todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e mostra-te bem-sucedido, e Jeová certamente a entregará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que as palavras dos profetas são unanimemente de bem para o rei. Por favor, torne-se a tua palavra igual a uma deles, e tens de falar o bem. Micaías disse, porém: Por Jeová que vive, o que meu Deus disser é o que falarei. Então entrou até o rei, e o rei passou a dizer-lhe: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade em guerra, ou devo refrear-me? Ele disse imediatamente: Sobe e mostra-te bem-sucedido, e serão entregues na vossa mão. Então o rei lhe disse: Quantas vezes já te ponho sob juramento, para não me falares nada, senão a verdade em nome de Jeová? De modo que ele disse: Deveras vejo todos os israelitas espalhados pelos montes, como ovelhas sem pastor. E Jeová prosseguiu, dizendo: Estes não tenhamos. Que voltem cada um para a sua casa em paz. O rei de Israel disse então a Josafá: Não te disse eu? Ele profetizará a meu respeito não boas coisas, senão más. E ele prosseguiu, dizendo: Portanto, ouvi a palavra de Jeová. Deveras vejo a Jeová sentado no seu trono, e todo o exército dos céus de pé à sua direita e à sua esquerda. E Jeová passou a dizer: Quem logrará Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote Gileade? E havia conversa, este dizendo uma coisa e aquele dizendo outra coisa. Por fim saiu um espírito e ficou de pé perante Jeová, e disse: Eu mesmo o lograrei. Então lhe disse Jeová: Por meio de quê? A isto ele disse: Sairei e certamente me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os seus profetas. De modo que ele disse: Tu o lograrás, e ainda mais, sairás vencedor. Sai e faze assim. E agora, eis que Jeová pôs um espírito enganoso na boca destes profetas teus. Mas o próprio Jeová falou de calamidade a teu respeito. Zedequias, filho de Quenaaná, aproximou-se então e deu uma bofetada em Micaías, e disse: Por que caminho é que passou o espírito de Jeová de mim para falar contigo? Então disse Micaías: Eis que estarás vendo por que caminho, naquele dia em que entrarás na câmara mais recôndita para te esconder. Disse então o rei de Israel: Tomai a Micaías,
e fazei-o voltar a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E tereis de dizer, assim disse o rei, ponde a este na casa de detenção e alimentai-o com uma ração reduzida de pão e com uma ração reduzida de água, até eu retornar em paz. A isso Micaías disse, se de fato voltares em paz, Jeová não falou comigo. E acrescentou, ouvi todos os povos. E o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, passaram a subir a Ramote Gileade. O rei de Israel disse então a Jeosafá, para mim é disfarçar e entrar na batalha, mas tu, da tua parte, põe a tua roupagem. Por conseguinte, o rei de Israel disfarçou-se após o que entrou na batalha. Quanto ao rei da Síria, tinha ordenado aos chefes dos carros que eram dele, dizendo, não deveis lutar nem com pequeno nem com grande, mas somente com o rei de Israel. E sucedeu que, assim que os chefes dos carros viram Jeosafá, eles, da sua parte, disseram para si, é o rei de Israel, de modo que se voltaram contra ele para lutar. E Jeosafá começou a clamar por socorro, e o próprio Jeová o ajudou, e Deus os engodou imediatamente para longe dele. E sucedeu que, assim que os chefes dos carros viram que não mostrara ser o rei de Israel, retornaram imediatamente de segui-lo. E havia um homem que entesou o arco na sua inocência, mas foi atingir o rei de Israel entre as peças acessórias e a cota de malha, de modo que este disse ao condutor do carro, dá volta com a tua mão e tens de levar-me para fora do acampamento, porque fui seriamente ferido. E a batalha aumentava em intensidade naquele dia, e o próprio rei de Israel teve de ser mantido em pé no carro, enfrentando os sírios até a noitinha, e por fim morreu na hora do pôr do sol.